a gente faz muito os famosos PCNs, né, o plano de continuidade de negócio das empresas e tal, e a gente falava, não, se um dia o prédio pegar fogo, o que a gente faz? Não, coloca 30% das pessoas aqui, coloca 50% das pessoas ali, depois de 2 meses a gente tem um novo lugar, etc, etc. E tudo para dizer que era um cenário que tinha início, meio e fim, todos os estresses que a gente considerava, dizendo, não, isso vai acontecer, isso tem um tempo e isso acaba. Então, acho que a primeira característica desse novo cenário é que a gente não sabe, primeiro que a gente foi colocado sem imaginar muito, a gente não sabe quando vai voltar. Então, acho que isso gera uma grande insegurança, uma grande dúvida nas pessoas. E quando a gente fala dúvida, né, eu sou lá na seguradora líder, eu sou responsável por risco, uma das áreas que eu coordeno é risco e basicamente é a gente que toca esse negócio. E todo mundo me pergunta, escuta, e quando a gente vai voltar? A gente não sabe. Né? Isso te gera o mesmo estresse para o menor aprendiz do que para o presidente da empresa, porque ninguém efetivamente sabe. Nós, como posição de líder, a gente às vezes tem que mostrar uma certa tranquilidade que nem nós temos. Né? Mas, então, acho que eu colocaria esse momento com 2 características. Essa incerteza e todo mundo é igual, ninguém sabe direito como as coisas vão voltar. E eu acho que aí sim, o que eu tenho feito bastante é dizer, olha, vamos, o que todo mundo tem falado, vamos ver um dia após o outro, mas vamos nos adaptando ao longo do tempo e vamos nos comunicar muito e mostrar um pouco dessa fragilidade, né? Quer dizer, o líder geralmente não gosta de mostrar essa fragilidade, né? O líder é a pessoa que geralmente sabe de tudo, que dá todas as opiniões, que está ali na sua mesa, né, geralmente numa posição privilegiada da empresa e parece saber de tudo, mas nós também não sabemos. Né? Então, acho que a primeira coisa é mostrar isso. Olha, a gente não está comunicando efetivamente porque a gente efetivamente não sabe, nós não estamos escondendo nada, a gente efetivamente não sabe, assim que a gente começar a descobrir, né, um cenário, a gente vai seguir aí com a comunicação. E tem uma coisa interessante disso que você está falando, Alfredo, que tem uma cobrança mesmo, né? O líder tem que fazer alguma coisa, mas não necessariamente, é uma situação tão nova para todo mundo que é difícil, às vezes a pessoa realmente não sabe como lidar, porque é um momento de instabilidade, né? E a gente sabe que que as situações são diferentes, né? Então, a gente até estava conversando disso em uma reunião semana passada, porque a gente fala que está todo mundo no mesmo barco, mas não é bem verdade, né? Porque a situação é a mesma, aparentemente externa, mas cada um está vivendo uma situação diferente. Tem pessoas que têm uma casa, um ambiente pequeno, com muita gente, tem gente que tem uma casa muito grande e não está dando conta, tem gente que tem problemas familiares, tem pessoas, enfim, a gente tem várias questões, pessoas que não têm condições de tecnologia. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Com relação a isso, você me contou um pouco, eu queria que você contasse, né? Como que você acha que a inteligência emocional pode ajudar esse cenário tão perturbador? Eu acho que o primeiro ponto, acho que você colocou bem, né? Cada um tem a sua realidade, né? E as pessoas falam, mas você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ninguém se preparou para entrar em home office, né? Eu trabalhei em empresa multinacional há muito tempo, a gente tinha um pouco de prática de home office, mas quando implementaram o home office, tinham 5.000 regras. Isso você faz, aquilo você não faz, como você faz, como deixa de fazer, né? Assina o contrato, faz não sei o que lá, tal. E a gente foi colocado nessa situação sem ter opção. Esse é o primeiro ponto. E fomos jogados para um ambiente de home, né, de casa, sem poder negociar com as várias pessoas no nosso entorno. Quer dizer, eu não negociei com a minha esposa que a partir de uma terça-feira eu ia ficar 24 horas por dia. Eu vivo só eu e minha esposa lá no Rio. Eu vim aqui para São Paulo com meu filho que mora nos Estados Unidos. A gente segurou um pouco para trazer ele de volta, ele veio, então agora a gente está em São Paulo. Aqui em São Paulo, no meu apartamento de São Paulo, mora minha filha e um outro filho. Então a gente foi colocado 5 em convivência que a gente não tinha já faz, 5, 6 anos. A internet, meu filho precisa entrar em aula online, eu preciso participar de várias reuniões, minha filha que trabalha numa outra multinacional tem as suas reuniões,
meu outro filho tem suas afazeres, minha esposa tem seus afazeres. Então, a gente tem que renegociar tudo isso e, como você falou, cada um está num cenário, né? Então, eu acho que primeiro a gente conseguir negociar bem em casa e a liderança tem que entender que os horários são mais flexíveis, que o trabalho é mais flexível e não é porque as pessoas estão acordando mais tarde porque são vagabundos. Não, porque elas têm que negociar usar uma sala, elas têm que negociar usar o computador, que às vezes é compartilhado, ela tem que negociar Exatamente. com toda a família, né? E a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? A gente lá no Rio tem muito funcionário que mora em comunidade. E comunidade, a internet é compartilhada. E é uma compartilhada, e a gente diz, não, então vamos turbinar a internet dessa pessoa, porque ela roda a folha e é importante, a folha não pode atrasar, porque vai dar uma insegurança e tal. Vamos ver para buscar NET, Vivo, Oi, Claro, e descobrimos que nenhuma dessas prevê serviço, que a internet compartilhada é da milícia. Né? E a gente começa a ter mundos que a gente não conhece e a gente começa a dizer, não, mas por que essa pessoa não compra uma internet de 100 mega? Porque ela não, no lugar que ela mora não existe internet de 100 mega. Né? Então, a gente se colocar no lugar das pessoas é muito difícil, né? E a gente vem com nossos vieses e com as nossas realidades, mas então acho que um pouco de inteligência emocional é entender que a gente tem que entender muito melhor o outro e fazer as perguntas antes de fazer os julgamentos. Né? Sim. Alfredo, a Patrícia Marques está falando bem colocado, Alfredo. Ela está agradecendo a tua colocação aqui. A Lucimar fez uma pergunta, Fê, que eu acho que tem a ver com a minha, que eu faria agora para o Alfredo. Então, posso ler a dela, Fê? Diga, claro. Vou ler aqui a da Lucimar. Ela fez uma pergunta bacana. Ela colocou assim, eu entendo bem que ninguém tem a resposta. É tudo novo. Mas como construir soluções, mediar, negociar e administrar conflitos? Principalmente dentro de casa, né? E como você falou aí, todo mundo em casa, aquela confusão toda, pai, mãe, avô, sogra, cunhado, filho, quem tem uma família maior. Como gerenciar e negociar e mediar esse conflito, Alfredo, na sua opinião? Fácil de falar, difícil de fazer, como tudo na vida, né? Mas primeiro as empresas terem um pouco dessa flexibilidade, né? Até para que a pessoa possa ter alguma coisa em troca com a família. Diz, olha, você tem que fazer suas aulas e as aulas são nesse horário, então eu vou tentar marcar reuniões fora desse horário, porque o streaming consome muito banda de internet, então eu vou fazer isso. Mas as empresas têm que ser muito mais flexíveis, né? Uma das coisas que as pessoas pensam é que como as pessoas estão 24 horas por dia em casa, elas não têm o que fazer. Então, elas podem trabalhar às 6 horas da manhã, podem trabalhar às 11 horas da noite, né? E, às vezes, as pessoas acabam fazendo isso, né? Então, a primeira coisa é tentar ajustar esses horários, negociar os horários com a família e também negociar os horários com os chefes, né? com os líderes. Uma das coisas que eu coloquei aqui na empresa é que a gente deve evitar enviar correios às 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque provavelmente quando estava só eu e o lá no Rio, por sinal, amanhã a gente volta para o Rio e vamos ficar só nós dois com um filho, porque a gente viu que também essa coisa está mais complexa, então a gente vai voltar, mas para mim é tranquilo, né? Eu tenho um horário muito mais flexível, mas não quer dizer que as outras pessoas têm. Então, a empresa tem que entender isso e as pessoas têm que ter essa margem para negociar, mas tudo é uma negociação, né? Porque a aula do filho é tão importante quanto o trabalho do pai, ou o trabalho do irmão, e assim por diante, né? Mas, de novo, fácil de falar, difícil de fazer. E aqui em casa a gente já sabe como decide. A gente pergunta para minha esposa e ela decide. É assim que se decide as coisas, geralmente. Gostei, mas bem legal. Fica mais fácil, né, Alfredo? Parabéns. O árbitro geral é ela que vai arbitrar finalmente. O Edielson Mendes está escrevendo aqui. Estamos vivenciando um momento onde nossos relacionamentos, nossa capacidade de adaptação, nossa capacidade de lidar com as emoções de maneira mais aguda tem sido colocada à prova. Neste período, até mesmo aqueles que acreditam que lidar bem com as emoções saberá se lida bem ou não de fato com as emoções. Eu acho bem colocado o que a Gelson está colocando,
tá falando aqui, porque, na verdade, a gente fala muito assim, eu sempre ouvi muito isso, inteligência emocional, isso é um assunto que eu já ouço há tantos anos, eu já sei lidar. E aí vem uma crise como essa e nos coloca à prova, né? E um dos pilares da inteligência emocional é isso que você está dizendo, é simpatia, é você conhecer a sua emoção, conhecer a emoção do outro. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu ouvi uma líder falando para mim semana passada e que ela também estava ouvindo cada colaborador dela e um deles falou para ela assim, olha, eu não estou conseguindo trabalhar porque eu moro num apartamento muito pequeno, eu tenho crianças tendo aula, fazendo barulho, o streaming já está consumindo a internet, todo mundo falando ao mesmo tempo, a minha esposa está fazendo reunião, meus filhos fazendo a aula, aquela barulheira toda, eu não consigo me concentrar, não consigo. E eu achei interessante porque ela teve essa inteligência emocional de ouvi-lo e achou uma solução para ele, antecipou férias, enfim. Eu queria saber de você, Alfredo, como que as pessoas poderiam lidar com as pessoas, seguindo esse raciocínio, que as realidades são diferentes e que cada um tem uma dificuldade diferente. Como você acha que a inteligência emocional ajuda você como líder nessa hora? O primeiro ponto é confiança, né? E é difícil dizer, não, agora as pessoas têm que se confiar como nunca, né? Então, provavelmente, esse líder, essa liderada tem uma relação de confiança, né? E uma relação empática que diz, olha, eu sei que, primeiro, eu adorava trabalhar no escritório, né? Por quê? Porque meu filho não corre aqui, porque minha casa não é tão grande, porque a minha internet não é tão boa. Quem pediu para eu não ir mais no escritório não foi a empresa, foi o governo, foi alguém, mas não foi uma situação que eu quis. Eu não estava preparado para isso. Talvez eu precise de uns 15 dias, e pode ser por férias ou pode ser de outra coisa, para eu adaptar todo esse meu ambiente a essa nova realidade, né? Mas eu acho que é difícil quando não existe essa relação de confiança, porque a pessoa vai tentar fazer o seu máximo e não vai ser produtiva. E a gente tem visto, a gente fez uma pesquisa na empresa para dizer como é que você está sentindo a tua produtividade. Tem gente que diz, eu sou muito mais produtivo fora, né? Tem gente que diz, olha, está mais ou menos parecido, e tem gente que diz, olha, eu não estou conseguindo trabalhar, né? E estou dizendo aí que tem cerca de 30% das pessoas, olha, eu sou 30% menos produtivo no escritório, aqui em casa, do que no escritório. Aí provavelmente é isso, é a internet, é o filho, alguma distração que a pessoa não está acostumada. Então, uns se adaptam mais rápido, né? O mundo vai se adaptar, outros mais devagar. Então, acho que tem que ter essa relação de confiança. De novo, fácil de falar, difícil de fazer. Se a relação não foi criada antes, é difícil dizer, não, agora que nós estamos à distância, vamos conversar mais e criar essa confiança. Mas cada caso é um caso, você vai ter que conversar com cada pessoa e geralmente não essa pergunta que a gente fez uma pesquisa, mas quando a gente está fazendo um a um na conversa, você não vai sair direto dizendo como é que você está trabalhando, você está conseguindo fazer, que a resposta vai ser boa, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, se vão mandar a gente embora, então a pessoa não vai se abrir e falar. Então, tudo que vale, né, de empatia, de perguntar, as perguntas mais abertas, de ter uma conversa antes de chegar no ponto principal da conversa, continua valendo. E só um comentário, tem um viés da empatia que a gente tende a achar que o outro está passando exatamente a mesma dor que a gente. E isso é importante a gente pensar nesses momentos também, né, Pedro? Porque, na verdade, aquilo que é um problema para mim, para o outro não é, mas ele está tendo um outro problema que eu não estou tendo. E a gente tende a achar que é igual ao nosso. Então, um cuidado que talvez os líderes têm que ter é de entender que o que para você é fácil, você pegou rápido e conseguiu fazer, não necessariamente é para outra pessoa. Pode ser que ela tenha esse delay que você está comentando agora, né? E façam suas perguntas, continuem fazendo, a gente está acompanhando aqui no chat, tá? Alfredo, tem uma pergunta da Lucimar, que é bem interessante, né? E que é bem, tipo assim, sinuca de bico, mas eu acho que é a realidade dela, né? Ela falou o seguinte, que ela tem uma amiga que tem filhos de 2 e 3 anos em casa. Não, 2 filhos de 3 e 6 anos. E ela é sozinha, não tem empregada. Como ela faz para participar, né? É bem complicado. Eu lembrei agora, semana passada, eu até postei um vídeo
falando sobre isso. Eu vi um CEO no LinkedIn contando uma história, Alfredo, né? Não sei se você viu também, que ele estava numa reunião com o time dele e, de repente, na parte de cima da casa estava só ele e a filha, né? Sabe, esposo em algum lugar, e a filha caiu, ele, né, ouviu a filha chorar. Bem, ele e a filha só, ele parou a reunião, subiu para o segundo andar, foi ver o que a filha tinha, só tinha levado um tombo, mas não tinha machucado, desceu, pediu desculpas e continuou a reunião. Ele diz, nossa, como isso foi normal para mim. Se fosse algum tempo atrás, eu ficaria chateado, preocupado, não saberia o que as pessoas iam pensar do outro lado, o que meus diretores iam achar, eu acharia que eu veria chacota na empresa, mas agora é tudo tão normal que eu falei, gente, aconteceu isso e vamos seguir. E seguiu a reunião, né? Então, essa pessoa sozinha com um filho de 3 e 6 anos para trabalhar, o que você acha? Como ela consegue fazer, na sua opinião? Eu, felizmente, meus filhos já estão um pouco maiores, né? Grande, né? Eu tenho 2 netinhas, uma de 4, uma de 2 e uma de 6 anos, e quando elas vão para casa, eu não consigo nem viver, eu imagino trabalhar, né? Porque elas têm uma energia enorme e tal. Então, eu acho que, de novo, a empresa tem que saber conhecer cada uma das situações e também eu entendo que para as crianças é tudo muito novo, ter a mãe, o pai o dia inteiro em casa. Daqui a pouco também começa a se adaptar. Mas o que você falou é uma realidade. Eu lembro de algum vídeo algum desses vídeos de WhatsApp, que eu acho que é uma entrevista de um professor de Harvard para a BBC, que entra uma criança correndo, uma criança não sei o que e tal, e por acaso, depois acho que logo no começo da pandemia, fizeram a entrevista dele, as crianças já estão um pouco maior e tal, e a gente achava aquilo meio cômico, né? Diz, que absurdo, a pessoa não se preparou, né? Mas nesse momento ninguém se preparou. Então a gente tem que se acostumar com uma criança passando, tem que acostumar com a pessoa, dizer, olha, vou resolver uma emergência aqui, porque eu coloquei o feijão para cozinhar e o feijão vai queimar. Essa reunião era para durar meia hora, está demorando uma, já estou sentindo o cheiro do feijão queimado, eu tenho que levantar e ir lá, né? Então acho que, quer dizer, a gente vai ter, as pessoas têm que se adaptar com isso e não achar engraçado, né? Porque às vezes você pode até achar engraçado, porque é uma coisa que sai do normal, mas o outro lado a pessoa pode ter uma reação de que, pô, eu fui desaprovado. Não, né? Então também tomar um certo cuidado com os nossos vieses inconscientes. Perfeito. Né? Porque eu que não tenho filho não vai nunca passar quer dizer, um filho pequeno não vai passar aqui nunca, né? O filho, porque ele sabe o que estão fazendo. Mas eu vi em várias reuniões, criança correndo e tal, e diz, olha, de novo, ninguém pediu para fazer home office. As empresas pediram para as pessoas irem continuarem trabalhando, né? O contrato de trabalho das empresas era, você vai trabalhar no escritório das 9 às 6, né? Então, todos os contratos foram quebrados nesse sentido, né? Então, a gente, quando quebra um contrato, a gente tem que saber que a outra pessoa vai se adaptar de alguma forma, né? E eu diria que tomar cuidado até com as brincadeiras. Teu filho passou tal, mas pode dar aquela coisa da piadinha de um viés inconsciente que a gente tem, né? Você sabe que isso é importante que você está falando, porque eu vivi isso semana passada, aliás, o Ter que estava na mesma reunião, meu escritório virou minha varanda, né? E a gente estava numa reunião e meus filhos apareceram aqui na janela dando tchauzinho. E isso que você falou, na hora, por mais que a gente tenha essa consciência de todo mundo está vivendo a pandemia, meus filhos são pequenos também, até para responder para a Lucimar, que a Lucimar fez um comentário aqui, né? Que é o exemplo que o PEC colocou, a pessoa tinha um cargo de liderança e que a pessoa que tem um cargo que é empregada pode ser mais complicado. E aí eu vou até fazer um complemento aqui. Eu passei por isso, aí meus filhos deram sozinho. Na hora, por mais que a gente fale, tá na pandemia, é normal, todo mundo tá vivendo isso, você fica sem graça. Eu fiquei vermelha, né? Eu comecei a rir, fiquei vermelha. Mas a reação das pessoas ali foi importante para mim, né? Porque as pessoas, claro, acharam engraçadinho as crianças darem tchau, mas uma delas falou assim, olha, tá vendo? A Fernanda é humana também, tem filhos e tá passando a mesma dor que a gente. Então, quando ela falou aquilo, me tranquilizou. Então, eu acho que isso que o Alfredo está falando faz parte do processo da inteligência emocional, de você entender que, em vez de dar risada, achar aquilo cômico, dar suporte empático para a pessoa, do tipo, não, fica tranquila, a gente sabe, está todo mundo na mesma situação,
fica tranquila, tira seu filho e volta, a gente espera você. Eu acho que isso é muito importante e isso faz parte da inteligência emocional. Então, eu acho que foi muito bem colocado pelo Alfredo. Temos mais perguntas aqui, Alfredo. Aliás, está bombando de perguntas aqui. O Edielson está perguntando. E eu descobri que não sabemos lidar muito bem com as emoções. O que fazer? Eu acho que todo mundo não quer dizer, a tal da resiliência, de como a gente lida com as emoções, está sendo colocado à prova a cada dia, a cada momento, a cada vez que a gente vê a TV e vê mais mortes não sei aonde, mais, né, vacina que vai demorar, e tudo, então, tudo gera uma certa uma carga de emoção muito forte, né? O que eu tenho procurado fazer é limitar também o tempo de televisão, né, e fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Então eu corro aqui embaixo no meu prédio, né? Não estou correndo na rua, mas corro aqui embaixo. A gente teve uma certa acordo de que na área aqui comum a gente pode então tem uma quadrinha bem pequena que eu consigo fazer algum tipo de exercício, desde todos os dias às 6h30, como eu sempre fiz quando eu trabalho no escritório, né? Eu chego às 9h, então eu acordo às 6h, faço minha academia, né? Agora eu posso acordar meia hora depois, porque eu não tenho mais a meia hora do deslocamento do trabalho, então a entrada eu fiz mais ou menos parecido, tentei fazer parecido o tipo de atividade que eu faço e, logicamente, desligar um pouco a TV, né? Porque eu acho que a carga é muito forte, a gente tem que se manter informado, mas às vezes a gente diz, olha, eu já entendi que eu tenho que lavar a mão, eu já entendi que eu tenho que passar álcool gel, eu já entendi que sair de máscara é menos perigoso do que não sair de máscara, mas só a máscara não resolve. Tudo isso eu já entendi, mas a gente acaba sendo consumido, né? Porque a gente, eu brinco que eu nunca vi tanto epidemiologista na TV quanto agora, né? Provavelmente essas pessoas viraram astro, né? Quer dizer, elas nunca imaginaram que iam estar no horário nobre da Globo e agora elas estão, mas isso nos leva a uma cara. Então, lê o livro, joga com o filho, procura sair um pouco do estresse e da incerteza geral, né? E vai levando a vida. Mas, de novo, fácil de falar, difícil de fazer. Todo mundo tem suas emoções. Eu conto uma história, porque eu estava no México quando teve a pandemia de H1N1. Né? E eu disse, olha, a hora que sair, a gente vai sair todo mundo do prédio. Todo mundo, não, o pessoal está exagerando. Ó, tem que parar de se cumprimentar, tem que parar de dar beijinho. O carioca adora dar beijo quando chega. Fala, vamos parar com tudo isso, porque esse negócio é sério. São 2 mas, beijos ainda, né? 2 beijos. Então, e aí o pessoal achava que eu tinha todas as respostas, porque eu tinha vivido isso. Então, quando você vive alguma coisa no passado, fica mais fácil você viver. Então, a gente desocupou, eu trabalhava no HSBC nessa época, lá no México, a gente desocupou um prédio de 8.000 colaboradores da noite para o dia também. E naquela época não existia tanta flexibilidade de internet, tanto laptop, não tinha essa cultura de você conseguir simular o teu terminal, né, com a tua própria máquina. Então as pessoas achavam que eu tinha a resposta para tudo. Né? Porque diziam, o Alfredo falou que ia ter que tirar todo mundo da hora e aconteceu. O Alfredo disse que antes de 30 dias não vai voltar e aconteceu. Então as pessoas me perguntam, mas a diferença de lá é que 30 dias depois acharam um antiviral e a doença não foi mais tão mortal. Então, aí, o prognóstico da doença foi diferente. Então, não parem de me perguntar, porque eu não sou o gênio da lâmpada. Eu só vivi alguma coisa parecida no passado e eu fui lembrando de como eu vivi aquilo. Mas daqui para frente, enquanto se acharem um antiviral, a gente volta, em 30 dias a gente volta todo mundo para o escritório, porque o antiviral vai ser produzido e aí a mortalidade cai. Se não acharem, não sei. Né? E a gente tem que dizer, não sei mesmo, né? Mas vamos continuar tocando a vida e vamos vendo como as coisas vão melhorar. Né? Você falou que... Desculpa, pode falar. Não, é que tem um comentário da Patrícia, que ela está dizendo que ela levou mais de 15 dias para se adaptar e nos primeiros 10 dias ela sentiu, inclusive, que ela ia entrar em depressão. E ela não entrou na depressão, mas aí entrou numa crise de saúde reumática. E eu achei importante esse comentário porque a gente não pode diminuir os riscos que as pessoas têm de entrar em depressão, em ter problemas psicossomáticos. E, de alguma forma, eu percebo que muitas empresas estão tendo a reação de segurar,
né? Nesse momento eu não vou investir em nada porque eu não sei como que vai ficar a situação econômica do país, que é um ponto de vista. Acontece que tem um outro ponto de vista, que se a gente não investir, não cuidar dos funcionários nesse momento, que seja com apoios emocionais, com treinamentos para lidar com essa situação, talvez essas pessoas também não consigam produzir e também vai prejudicar o resultado do mesmo jeito. Como que você enxerga isso? É uma equação complexa, né? Mas me parece que a gente tem que continuar a entender o que está sendo passado com os funcionários, né? E disponibilizar. Então, aqui na empresa a gente falou, vamos primeiro cuidar da ergometria, né? Será que você está trabalhando num lugar apropriado? Como eu posso te ajudar com isso? Segundo, ajudar com a questão de como você se ambienta a essa nova realidade, como você lida com as emoções e tal. Terceiro, entender a tua condição financeira e como é que a gente pode te ajudar nisso, né? Muita gente é casado com um marido que é um profissional liberal e que caiu muito a receita. A gente, numa empresa, não caiu o salário, decidimos não fazer nada, então não caiu a receita, a tua receita, mas a receita do total da família pode ter caído. Como é que você se adapta? Então, a gente está tentando trazer aí consultores financeiros para ajudar nesse momento. E, finalmente, a gente vai disponibilizar um apoio psicológico para quem precisa, né? Porque, de novo, eu também, em 5 dias, achei que o meu mundo ia ser muito complexo, né? Porque eu acordava e dava vontade de colocar o paletó e gravata e ir para o escritório. Essa coisa de sair da sua zona de conforto, né? No sentido de que sair do seu costume, e a Fernanda falou no começo, eu faço isso há quase 30 anos. Então, você não acordar e fazer aquilo parece que é algo muito diferente. Aí fui me adaptando, acho que a vantagem de ter a barba branca e o cabelo branco é que você cria um pouco dessa resiliência, mas acho que o apoio psicológico vai precisar. Então, as empresas têm que fazer isso até para manter a produtividade, né? E tem muita coisa que a gente postergava porque não era prioritária, que agora pode ser. Então, diz, olha, dado que vai cair o volume de atendimentos, vamos agilizar os projetos, né? A gente tem um monte de projeto atrasado aí que sempre tem a desculpa de que eu não consigo colocar recursos e tal. Então, como é que a gente tira foco daqui, coloca foco ali e vamos dar o apoio, né? É um pouco, dizer, a experiência do que a gente está fazendo lá, né? Não tem certo ou errado, é o que a gente decidiu fazer aí. Tem uma pergunta aqui legal para a gente falar um pouquinho de pós-crise, né? Porque agora nós já estamos preocupados com a pós-crise, né? O que vai ser quando a gente voltar ao normal. Mas antes dessa pergunta, eu queria te fazer outra. O que você acha, como é que você acha, Alfredo, que a nossa automotivação, que é um dos pilares da inteligência emocional, pode ajudar a gente nesse dia a dia tão complicado que está? Alguma coisa que passe aqui de dentro que possa ajudar a gente nessa convivência, nesse trabalho em casa. Como você acha isso? Eu diria que e aí não dizer, autoajuda, né? Mas a automotivação é importante. Então, não vamos ser poliana e dizer, não, veja, a crise chegou para que mudasse o mundo e depois todo mundo vai ser bom, todo mundo vai ser maravilhoso, as pessoas vão se ajudar. Então, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas em qualquer momento da carreira, se a gente não se automotiva e não busca as coisas que nos fazem feliz ou as coisas que nos fazem sentir produtivo, a gente vai entrando num ciclo de depressão. Então, eu brinco que eu sou otimista por natureza, né? E por quê? Porque é melhor eu achar que as coisas vão melhorar do que as coisas vão piorar. E, logicamente, a gente corre atrás para que as coisas efetivamente melhorem, né? Então, é isso. Então, eu tento me automotivar como eu fiz nos últimos 30 anos da minha carreira, né? Quer dizer, perdi o emprego 2 vezes, por que vai acontecer agora? Não sei, mas provavelmente eu vou buscar alguma outra coisa legal e vou conseguir continuar sendo produtivo, né? Quanto maior o cargo, maior o tombo. Então, meu tombo foi grande, né? Eu era presidente de uma empresa, no dia seguinte eu deixei de ser
presidente da empresa, né? Amigos existiam a rodo, né? Porque você está numa superposição, de repente alguns amigos sumiram, outros me ajudaram muito mais do que eu imaginava. Então, eu vou buscar essas pessoas, vou me automotivar e vou seguir em frente. Então, eu acho que a gente tem que fazer, em toda crise, a gente tem que fazer isso. Né? A gente pode olhar o lado negativo e se corromper, ou se corroer com ela, ou pode tentar ver o positivo e criar aquele fiozinho de seda, de esperança, e se agarrar a ele e dizer, agora nós vamos para frente. Né? Enquanto tiver vida, há esperança. A gente tem falado muito isso, quando eu e a Fernanda fazemos o nosso webinar, ou então alguma live falando sobre isso, automotivação, a gente fala sobre isso, né? Buscar algo que te motive nesse dia a dia, como, né? Você buscou os teus amigos e tudo mais, né? E aí a gente sempre fala de colocar frase em casa, cola papel, imagem, faça alguma coisa com que você não entre nessa depressão profunda que é estar em casa. E quem é comercial, como eu sou, você é, e a gente sabe que é difícil ficar em casa fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro. Então tem que buscar alguma coisa aqui dentro que te movimente. Vai ser todo dia felicidade? Não. Vai ter um dia que você vai estar mais down e tudo mais. Mas desde que esses não sejam muitas vezes, né, que você tente vencer com essa sua automotivação que está aqui dentro, a gente vai sair melhor, né? Essa é a ideia, né? Tem uma pergunta aqui da Audrey. Eu vou fazer um comentário e vou já emendar com a pergunta dela. Ela está perguntando assim, como que a gente imagina o fim da quarentena, o que volta a ser como era antes, o que não volta, a situação financeira das empresas, como ficarão os empregos, né? Eu quero também ouvir essa sua opinião, Fred, e eu vou complementar essa pergunta com um ponto. Eu acredito muito na questão de ver sentido nas coisas, ver um propósito, isso gera também automotivação. E esses dias a gente estava falando muito, né, eu e o Clerc, em várias reuniões, que o Ikigai da gente tem 4 pilares, né, que é a nossa profissão, aquilo que eu entrego, a vocação, que é o meu talento lapidado, essa paixão pelo que eu faço, mas tem um 4º pilar que é a missão. E eu acho que a missão tem a ver com a pergunta da Audrey. Será que a nossa missão precisa mudar? A gente precisa rever? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião disso, do que você vê esse pós-crise, como que você enxerga esse cenário global. O que a gente olha para trás, né, é que geralmente depois das grandes crises há um grande crescimento e as coisas mudam. Quer dizer, grande parte dos desenvolvimentos tecnológicos surgiram no pós-guerra. A guerra foi uma tragédia, mas muita coisa que a gente usa hoje começou a ser pensado naquele ambiente de estresse da guerra, que teria alguns vencedores, um vencedor e um perdedor. O vencedor teria menos mortos do que o ganhador. Então, era um momento de estresse muito maior. E a gente vai olhando todas as crises, a gente vê que, geralmente, após a crise, fica bastante aprendizado para a sociedade como um todo. Então, primeiro, eu acho que as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? O que a gente dizia que fazer home office é muito difícil, né? O brasileiro é meio vagabundo, o brasileiro vai fingir que está trabalhando e não está, tal. A realidade não mostrou isso. Né? A realidade mostra que as pessoas se adaptam a trabalhar em casa, sim, com o apoio que a gente tem. Eu acho que as pessoas vão ver como as empresas vão lidar com essa crise, como as empresas passaram por essa crise, né, e vão ou se conectar mais à empresa ou desconectar das empresas, né, porque eu acho que é um momento de estresse que você mostra o verdadeiro valor das pessoas, o verdadeiro valor da própria empresa. Então, acho que sim, vai mudar essa relação de pessoa-trabalho, né, e um pouco de será que eu estou na empresa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que a minha missão de vida é essa mesmo? A gente está sendo colocado a pensar tudo isso. Então, que a gente pense e na hora de sair, entenda como sair melhor. Né? Então, eu sou otimista por natureza. Eu acho que as coisas vão melhorar e daqui a 2 anos a gente vai dizer, aquela crise até que não foi tão ruim.
A gente aprendeu muita coisa. Aprendemos, né? O Cleiton também falou sobre isso, Fernanda. Ele falou de como trabalhar com a família retomada após esse grande laço de convivência, né? A gente está muito tempo com eles, né? Deixar o pessoal vai ficar mais difícil. Mas sabe que ontem, no sábado, eu li uma matéria no LinkedIn falando de algumas estatísticas que já estão acontecendo na China. Nesse pós-crise para a China eles já estão em outra etapa, né? E fala sobre a rede Starbucks. Não sei se você chegou a ler, Alfredo, que ela abriu na China 90% das lojas só, mas 60% do público que ficava na loja agora vai, pega o café, pega o que for e vai embora. Não ficam mais na loja, ou seja, houve uma mudança de hábito. Né? Fora as outras que vão acontecer, né? Vão acontecer várias mudanças. Nada vai ser mais igual, né? E é importante, o Almir está fazendo um comentário aqui que complementa isso que você está dizendo, Claire, que ele está dizendo que a etiqueta corporativa também muda, né? Porque a questão da vestimenta fica mais informal, a crença de que a pessoa está em casa não está produzindo muda, a crença dos filhos com os pais, né? Se meus pais estão em casa, não estão aqui, não, eles estão começando a entender que a gente está trabalhando mesmo que esteja em casa. Ele fez vários comentários referentes a isso que complementa o que o Claire está falando. O que você acha disso? E alguém tinha até colocado aí para trás, quer dizer, o que importa é a entrega finalmente, né? A gente eu sou de uma geração, eu brinco, eu sou filho da revolução, né? Eu tive aula de OSPB, de educação moral e cívica, né? Que não, exército bacana é você acordar às 6, fazer isso, fazer aquilo. Não importa o quanto você produz, importa que você é maniqueizado e faz as coisas conforme aquele padrão de, né? Eu acho que isso vai cair um pouco a relação. A gente está vendo gente super produtiva que, sei lá, está entrando nas 5 horas da tarde e está acabando às 11 e está produzindo, né? A gente mede aí algumas produções, quer dizer, quantidade de sinistro pago, o cara está pagando mais do que o outro que está trabalhando 10 horas. Então, o importante você vai precisar entregar 30 sinistros por dia. Como você vai fazer isso? Pouco me importa, né? Lógico que também a gente não quer que a pessoa sofra para isso, mas a gente vai medindo e vai colocando. Então, eu acho que isso vai mudar muito essa relação, né? Porque a confiança, essa coisa de ter que olhar para ver que a pessoa está trabalhando, é a coisa mais antiga que existe no mundo, né? Quer dizer, o chefe que tem que ir lá no computador e ver se o cara está fazendo joguinho ou está trabalhando, isso não é um líder. Né? Ele tem que saber o que esse cara vai entregar, o que não vai entregar, como ele produz, como ele não produz. Né? Se para isso ele joga 7 horas de jogo e 1 hora ele produz igual o outro que demorou as 8 horas, para a empresa o valor é o mesmo. Né? Então, talvez ele está usando a criatividade dele no jogo e ele pensa melhor jogando, sei lá, né? Aliás, Domênico De Masi escreveu há mais de 20 anos atrás o Ócio Criativo e está super em voga, né? Mas tem uma coisa interessante, né? A Selma também comentou aqui, a desconfiança aconteceu sim no passado, 5 anos implementaram o home office e durou apenas 4 meses. Por falta da confiança mesmo. E tem uma questão interessante disso da confiança, porque eu já vivi também, dentro de empresa, aquele líder que você está dizendo, que olhava aqui atrás da gente, assim, para olhar o que você está fazendo no computador, sabe? Que não é bem um líder, né? Enfim, ele está mais para um chefe do que para um líder. Mas, e é um pouco ruim, porque a sensação que você tem da desconfiança é muito ruim, né? Agora, uma coisa que me veio na cabeça agora é a comunicação. Porque, às vezes, eu posso te perguntar, Alfredo, o que você está fazendo? Pensando no que você está fazendo, poderia complementar o que eu estou fazendo para a gente entrar numa sintonia e gerar um trabalho em equipe. Só que, quando você manda isso por escrito, que as pessoas estão usando muito o WhatsApp, o que você está fazendo, a pessoa pode interpretar do outro lado que está tendo um controle da falta de confiança e tal. Então, um dos pontos que a gente fala bastante da inteligência emocional é entender a emoção do outro e que o outro vai decodificar a emoção de acordo com o que ele enxerga do mundo, da interpretação que ele faz e que aquele estímulo que você dá vai somar com a necessidade que ele tem naquele momento e com as crenças que ele tem. Então, se é uma pessoa que está com uma necessidade maior de sentir que o gestor dele tem confiança por ele,
uma mensagem como essa, o que você está fazendo, provavelmente vai causar um dano emocional com essa pessoa, né? Então, como você está lidando com essa comunicação para ter esse cuidado com as emoções? Acho que a primeira coisa, a gente aumentou a quantidade de comunicação, né? Então, até colocando um pouco de rotina, no sentido de, olha, todo dia, das 3 às 3h15, a gente vai conversar. Se não tiver nada que falar, diz, ó, não tenho nada que falar, mas vamos criar um pouco das rotinas para que crie esses horários meio formal para dizer, olha, vamos nos comunicar. Eu tenho feito uma reunião diária com toda a equipe às 5 horas da tarde. Como é que tá? Como é que não tá? As primeiras duraram 1 hora, agora vão durando 10 minutos, mas é só para dizer, não, mas olha, tem agora funcionário, não sei o que aconteceu, começou a ter mais no Rio, Covid, parece que o sobrinho está e mora do lado, ele está preocupado, tal. Então você começa também a mapear um pouco dos lados humanos e entendendo o contexto, né, de como os funcionários estão expostos, mas criar uma certa rotina, né, e evitar, como eu falei, essa coisa de dizer, não, eu preciso fazer aquilo naquele momento, né? Quer dizer, 9 horas da noite, me deu uma dúvida, eu preciso perguntar, às 9 eu posso esperar até o dia seguinte, às 9 horas da manhã, como eu faria no escritório, que eu chegaria às 9 e perguntar, escuta, como é que ficou aquilo? Né? Então, não é porque as pessoas estão em casa e não tem, entre aspas, o que fazer, porque está todo mundo de quarentena, que as pessoas viraram 24/7. Não é assim. Então, acho que criar rotinas é bom. Né? E tomar um cuidado com essas frases. Quer dizer, o que você está fazendo? Não. Né? Como a gente faz junto? Já desenvolvemos aquilo? Como é que está andando? Eu não quero saber o que você está fazendo. Né? De novo, a gente quebrou a relação de trabalho nesse sentido e diz, olha, eu não estou mais batendo ponto. Então, de novo, o que você está entregando é o que importa. Então, também tomar cuidado com as frases, porque no momento de estresse, de fortes emoções, as pessoas podem entrar numa síndrome de perseguição, quando, na verdade, era isso mesmo. Acabou lá o negócio ou está precisando de uma ajuda? Né? Se você pergunta, acabou o negócio? Meu chefe está me cobrando, se eu não acabar, eu vou ser demitido. Não, só estou perguntando se você precisa de alguma ajuda, né? Mas se a primeira frase você já escutou, já entrou em pânico, nem viu a segunda, que era dizer, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar, porque provavelmente eu tenho mais informação, né? Mas tomar cuidado, acho que várias perguntas falam como é que lida com as emoções, todo mundo está à beira de um ataque de nervos, então temos que não gerar gatilhos, né? E a comunicação não violenta, ou qualquer tipo de comunicação nesse sentido ajuda muito nesse contexto. Eu diria que a base dessa gestão remota, que a gente tem falado tanto, Alfredo e Fernanda, é a confiança, né? A gente sabe o quanto é difícil para algumas pessoas estar fora de ver o seu quadro, de onde estão as pessoas que trabalham consigo mesmo, né? E se você não tiver confiança, como falou o Alfredo aí, qualquer coisa vai desencadear uma situação complicada. Por exemplo, uma pergunta mal feita. No sábado passado, Alfredo e Fernando, eu tive um call só com bancário, né? Me convidaram para fazer um call só com quem era bancário, para falar um pouco de banco. E aí eu contei para eles que eu tinha um chefe do passado, bem no passado, no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca também, Alfredo. Me falou, ele ligava para a gente e perguntava sempre, olá, onde você está? Era a pergunta dele. Onde você está? Então, esse onde você está soava de um jeito para mim como uma agressão, né? Com aquela vontade de falar tudo que você passa na cabeça quando alguém pergunta onde você está. Sabe? Vem aquelas coisas bonitas na cabeça, você quer pensar, falar, mas não fala. E uma vez ele ligou para mim, era sábado, Alfredo. Sábado, eu estava em casa. E ele lá, né? Olá, onde você está? Eu falei, estou em casa. Ele, em casa? Às 10 da manhã? Falei, hoje é sábado. Ah, desculpa, então, não sei o quê. Não, mas pode falar, já me ligou mesmo. Então, tomar muito cuidado com essas frases que você faz no home office, né? Com quem está longe de você. Porque pode encadear aí uma coisa chata, uma relação ruim entre os dois, né? E, de novo, todo mundo foi colocado na mesma situação. Então, também nós temos que... e a confiança serve nesse sentido. Escuta, o que você está perguntando? Né? O que você quis dizer com isso? Né? Mas eu falo, de novo, é difícil da gente. Se essa confiança não foi desenvolvida no nosso mundo real, que é onde todos nós nascemos, né? É difícil de transportar ela, algo que não existe, para o mundo virtual, que
a desconfiança é muito maior. Então, momento complicado mesmo, mas quer dizer, eu sempre tive com qualquer chefe que eu tive essa liberdade também de perguntar, escuta, o que você quis falar com isso? Só para a gente entender, porque me parece que não faz muito contexto esse tipo de relação, né? Se a gente começar a entrar nessa, isso vai dar problema, né? Então, A Lucimar perguntou das oscilações de humor. E as oscilações de humor é interessante. Tem duas perguntas aqui, da Lucimar e da Thaís. Mas essa questão da oscilação do humor é interessante, porque você fala assim, poxa, mas a pessoa estava super bem. Aí daqui a pouco você fala com a pessoa, ela já está um pouco tensa, né? Então, tem pessoas que estão com uma situação financeira mais complicada, como você colocou, e tem pessoas que estão com mais medo, e isso vai gerando essas oscilações. E às vezes tudo a gente tende a interpretar que é contra a gente, né? Então a pessoa falou um pouco mais ríspido, nossa, que pessoa grossa e tal. E isso pode gerar essas oscilações de humor, então pode gerar conflitos tanto em casa como entre a equipe. Você está tendo alguma experiência com relação a isso, com algum funcionário seu? Ou o que vocês estão fazendo para ajudar nessa base de inteligência emocional com eles? O que eu sempre preguei aqui, por ser líder de uma organização, por ser líder de um departamento, eu não tenho o direito, e desculpa a palavra, de cagar com a vida de 40, 200, 500 pessoas num dia só porque eu estou de mau humor. Então, um dos papéis do líder é dizer, olha, respira fundo e diz, não é porque você acabou de brigar com o filho, acabou de brigar com a esposa, acabou de brigar no trânsito, que você tem que chegar e estragar a vida de várias pessoas. Então, isso é uma responsabilidade da liderança. Então, o que a gente tem empregado é muito mais isso. Diz, olha, não é porque você tem o poder que você vai estragar a vida dos outros. Né? Então, a posição de líder não lhe permite isso. Né? E você tem que ter, como um bom líder, saber separar e se automotivar ou se voltar para a normalidade, porque o que você faz acaba impactando na vida de muitas pessoas, e o líder tem que ter essa responsabilidade. O que eu faço? Eu um pouco tá aqui atrás, né? Quer dizer, eu vim trabalhar num lugar que tem um quadro aqui atrás do México, que me lembra do México. É algo, um momento feliz da minha vida. Então, diz, olha, estou aqui, estou com a camisa do Santos, né? Porque eu posso estar aí. Então, é algo que eu gosto de futebol, tal. Então, eu vou buscando os meus valores e diz, olha, se um dia está ruim, deixa eu lembrar de coisas boas. Mas eu acho que o que a gente tem que sempre fazer, quando está numa posição de líder, é isso. Quer dizer, a gente nunca tem o direito de estragar a vida dos outros porque alguém estragou o teu humor naquele momento. Né? Então, isso eu sempre pratiquei. As pessoas falam, pô, você é sempre bem-humorado. Não, às vezes eu faço um esforço enorme, mas quer dizer, eu já liderei a empresa com 1000 funcionários. Né? Se eu chegasse gritando, eu tenho certeza que os diretores iam gritar, que os gerentes iam gritar, e eu ia cagar a vida de 1000 pessoas num dia porque eu briguei no trânsito, ou porque sei lá o que, né? Caiu a minha chave no buraco do elevador, que não tem nada a ver com a empresa aquele fato, mas eu ia querer descontar em alguém. Então, eu não tenho esse direito. Né? O que a gente tem falado para os líderes nesse momento que você tem que tomar muito mais cuidado. Né? E a gente faz muito o que a gente chama de skip level, né? Quer dizer, eu tenho conversado também com o que a gente chama de N-2, né? Quer dizer, com os liderados das pessoas que são líderes na minha equipe, e dizer, como é que essas pessoas estão reagindo e controlando muito bem. Né? Isso, para mim, é sempre uma máxima. Né? A liderança traz responsabilidade. Tem o Edelson aqui, que também é santista igual a você, hein? Esse opa, santista somos aí, espécie em extinção, hein? Tá vendo? Olha só, a gente já falta agora só 5 minutinhos, está tão boa a conversa que eu ficava aqui o dia inteiro. Mas tem mais algumas perguntas aqui. A Thaís pergunta, o que espera após pandemia? Será que terá crescimento de oportunidades de emprego? Eu acho que sim, quer dizer, as empresas vão passar por momentos bastante duros, e momentos duros geram mudanças, natural. Quer dizer, o líder, geralmente, a coisa mais fácil de fazer é mudar a equipe, mudar o jeito, e provavelmente o que se esperava há 6 meses atrás de profissional, vai se esperar coisas diferentes. As empresas vão passar por momentos duros. Né? Então, talvez elas vão ter que adaptar o quadro a esse momento. Né? Uma empresa que, eu espero crescer
muito, tal, talvez vai estar lutando para sobreviver e olhar o caixa diariamente. Não é olhar mais como é que eu desenvolvo coisas muito mirabolantes, porque, né, elas foram colocadas numa situação muito difícil. Elas vão se adaptar a um novo momento. Então, vai ter um movimento de mercado, né? As pessoas vão ter que se readaptar e as empresas também. Então, eu acho que sim, vai ter demissão e sim, vai ter muita contratação. No net vai ter movimento na economia. Nos próximos 3 meses eu vejo pouco isso, que as empresas estão, não demita, tal, mas logo na sequência, eu vou ter que me adaptar a um novo momento. Né? O tipo de profissional que eu tinha era para um momento de empresa e o momento de todas as empresas vai mudar. Talvez eu tenha que ter profissionais de características diferentes. Ok. E eu acho que aqui tem mais uma pergunta do Almir, né? Por que a irritação é grande para as coisas que interpretamos óbvias? Né? Então, às vezes, se eu estou te entendendo bem, Almir, você está dizendo assim, que às vezes algo que a gente sabe que é do momento que a pessoa está, que ela, né, são manias, são coisas que acontecem, a gente até sabe que é uma interpretação nossa, mas a irritação, às vezes, a gente não consegue controlar. Eu não sei se é isso mesmo, Almir, né? Mas eu interpretei desse jeito. Ele está pondo que é isso mesmo. Como que a gente lida com esse autocontrole, né? Pode falar, Michael. Eu acho que o Alfredo falou um pouquinho disso, mas ele vai agora responder. É tudo novo para todo mundo, né? Então, aquilo que eu achava que era óbvio não é mais, aquilo que não era passa a ser. Ou seja, é tudo tão novo, né, Alfredo? O que você acha? Eu acho que é isso. Quer dizer, o óbvio é óbvio até a gente descobrir, né? E a gente sempre tem a informação, então, quer dizer, vai se tornar óbvio para o outro quando a gente conseguir comunicar de forma eficiente e ele entender aquilo da mesma forma que a gente está entendendo. Né? Então, acho que essa comunicação, né, mais empática, de perguntar, está entendendo? Foi até aqui, não foi? É isso mesmo? Né? E fazer os testes de testar se a pessoa efetivamente entendeu, é importante, porque o óbvio é só para quem conhece. Para quem não conhece, é uma grande dúvida. E a incerteza é muito grande. Então, se alguém disser